Ano Bíblico 2022. Provérbios 20. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura, e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos! Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações, e seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem, os olhos que veem, foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis, em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dará garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga: eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, Ele dará a vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Provérbios 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios o arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso,
mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeites armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Provérbios 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humanidade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração se expressa com elegância, será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Ditados dos sábios.
Presta atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo, e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que o despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenha-se com outros e se torna fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Provérbios 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você, e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim como você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara. Assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários?
De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura da bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Provérbios 24. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho. É bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. Quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Outros ditados de sabedoria. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio: você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use seus lábios para enganá-lo. Não diga: farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo, fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá
como o assaltante e a sua miséria como um homem armado.